Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar o penúltimo vídeo do livro Boa Nova. Trata-se do capítulo 29 e ele tem como título Os 500 da Galileia. Esse capítulo ele começa com Humberto de Campos relatando o sentimento dos discípulos e dos seguidores de Jesus, desses 500, que estavam assim muito saudosos, e eles se reuniam muitas vezes para recordar as lições de Jesus, tudo que Jesus havia ensinado para eles. E aquilo enchia os seus corações, embora profundamente saudosos e entristecidos, de júbilo, de alegria. Então ele fala assim, que os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre suas reminiscências inapagáveis. O que Humberto de Campos está dizendo aqui? Que os companheiros, quem eram? Os discípulos e os 500 da Galileia. Sendo que esses companheiros mais íntimos, a expressão que Humberto de Campos usa é muito bacana, porque ele fala assim, eles eram inseparáveis, estavam sempre juntos. Eles se entretinham, quer dizer, eles se distraíam em longos comentários sobre as suas reminiscências, suas recordações inapagáveis, não apagavam nunca. E aí eu fico pensando o seguinte, as recordações dos ensinamentos de Jesus eram tão fortes que se tornaram indeléveis, inapagáveis. Eles não se esqueciam. E um recordava ao outro o que havia se passado. E aí o texto continua dizendo que os discípulos, eles eram pescadores, certo? Então, durante o dia, eles continuaram pescando para garantirem as suas sobrevivências. E com isso, normalmente eles trabalhavam durante o dia e ao cair da tarde, eles acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Ou seja, os tais 500 da Galileia continuaram a subir o monte para ouvir. Aí ouvir quem? Não era ouvir Jesus, era ouvir os discípulos. E os discípulos então acompanhavam esses seguidores afetuosos que se reuniam para ouvirem os discípulos, porque eles viam nos discípulos as pessoas cujos ensinos estavam mais próximos dos ensinos de Jesus. E eles eram só judeus? Não. Eles eram só romanos? Também não. Eles eram só galileus? Também não. O Humberto de Campos diz assim, eram romanos de mistura com judeus desconhecidos. Quer dizer, não eram pessoas conhecidas, eles eram anônimos. Eram mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Então a gente vê que eram pessoas sofridas, né? Mães que levavam seus filhinhos descalços porque tinham poucos recursos, mas ainda assim, olha só, né? Nada demovia essas pessoas de se conduzirem para aquele local para ouvirem os ensinos dos discípulos. O Humberto de Campos, ele continua e ele vai dizer que Jesus acaba se manifestando, né? Teve uma hora que Jesus aparece para eles e que o sorriso de Jesus desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Então não vamos nos esquecer que a crucificação já havia acontecido. E aí diz assim, Humberto de Campos, ele fala, abre aspas, amados, eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino.
Então, era uma despedida de Jesus. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio dos lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Então, Jesus, aqui, ele exorta os seguidores a seguirem os passos dos seus discípulos. Mas assim, não seria fácil. Olha a expressão que Jesus fala. Recomendo que lhes sigais os passos de quem? Dos discípulos, no escabroso caminho. Escabroso é alguma coisa muito difícil, mas que eles se mantenham firmes, seguindo os discípulos. Depois deles, continua Jesus, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Então, primeiramente, Jesus confia nos discípulos para a divulgação do Evangelho, mas depois a tarefa caberia a esses 500 da Galileia. E Jesus então vai dizer que não seria fácil a tarefa deles, porque eles enfrentariam a descrença de muitas pessoas, o deboche e assim por diante. E o Humberto de Campos continua dizendo que Jesus falou: séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Olha que forte essa fala de Jesus, né? Quer dizer, seriam séculos, né? Não seriam poucos anos, seriam séculos de lutas na estrada universal. Quer dizer, aqui já anuncia para gente que essa divulgação não ficaria restrita à Galileia, né? Ele está ampliando para várias partes do mundo. E é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Imunizar é o quê? Proteger. Não deixar que as dificuldades penetrem o coração. Você blindar o coração contra os enganos da vida transitória. O que é a vida transitória? É a vida de ilusão. Porque todos nós enfrentamos as dificuldades da vida que nos convida a olharmos as coisas que não são permanentes. Isso acontece conosco até hoje. Quantas vezes nós valorizamos coisas que na verdade não têm valor nenhum? E Jesus está anunciando isso para os 500 da Galileia e os discípulos de um modo geral. E o Humberto de Campos continua lá na frente e diz assim: vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio, o deboche e a negação da parte dos que dominam na vida perecível. Então assim, não vai ser fácil. Vocês vão enfrentar deboche, situações de humilhação, tudo isso é escárnio. Mas do quê? Da vida perecível, de pessoas que ainda não entenderam os reais objetivos da vida imortal. Jesus continua e diz assim, que ele, no entanto, Jesus, não os abandonará o tempo todo, apesar de muitas vezes eles se sentirem sós, mas Jesus está ao lado deles o tempo todo. E Humberto de Campos continua dizendo, abre aspas, amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais, sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ser fiel e eu não vou te deixar desamparado. Sempre vai brilhar nos vossos corações a minha luz, que é a estrela. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Então, o bem vai vencer, ainda que demore, mas o bem vai vencer. Olha como isso é alentador, né? A gente vê que até hoje nós enfrentamos situações muito difíceis, que aparentemente o mal está vencendo. Mas é só na aparência, porque na verdade o bem
vai contagiando, contagia um aqui, contagia outro ali, e ele vai assumindo uma proporção que nós vamos vendo o planeta Terra avançando para uma situação que aponta para a transição planetária. E o que é a transição planetária? Eu sempre recordo isso. É a passagem do planeta Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, onde pouco a pouco aqueles espíritos mais endurecidos não ficarão mais entre nós, aqui. Se nós estivermos dentro desse escopo de espíritos endurecidos, ou seja, que ainda vamos nos regozijar na maldade, nós não vamos ter condições vibratórias de permanecermos aqui no planeta Terra. Sairemos daqui para um outro lugar mais adequado à nossa condição espiritual. E aí Jesus continua dizendo que, ele diz assim, aperfeiçoemos a nossa escola milenária. Escola milenária é a Terra, né? Para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor de nosso Pai, em obediência feliz à sua augusta vontade. Esse texto diz assim, queiramos ou não, a vontade do Pai vai se fazer, porque a vontade do Pai é augusta. Não adianta a gente querer frear o desenvolvimento, o avanço da Terra. Até tem uma fala que eu acho bem bacana sobre o progresso, que diz assim, o progresso acontece com o homem, então acontece com o homem quando a gente colabora com o progresso, sem o homem quando a gente não quer saber do progresso, e apesar do homem, quando a gente quer atrapalhar o progresso. Então veja, nós estamos vivendo um momento que tem muitos de nós querendo realmente contribuir com o progresso, ou seja, querendo contribuir para que a Terra passe de patamar, para um patamar melhor. Somos aqueles que estamos colaborando com o progresso. Mas muitos de nós não queremos o progresso. Ficamos aguardando, só olhando, às vezes até debochando, não acreditamos que a Terra possa melhorar. Então somos aqueles que ficamos só, eu costumo dizer assim, a gente fica olhando pela janela, né? Não queremos ajudar. E temos aqueles que, além de não querer ajudar, ainda atrapalhamos. Então, aqui é o progresso acontecendo apesar do homem. Mas com o homem, sem o homem ou apesar do homem, o progresso vai acontecer. Porque faz parte da lei universal, faz parte da lei de Deus. Como diz aqui, em obediência feliz à sua vontade augusta. A vontade augusta de Deus. Então tá aí o capítulo 29, que é então os 500 da Galileia. Se gostaram desse capítulo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. E até o próximo capítulo, que será o último desse livro, se Deus quiser.